aqui de forma virtual para a nossa semana de comemoração ao Dia Nacional das Pessoas com Deficiência da Aldeia Grande, presidida pelo amigo Dr. Marcelo Ataíde Garcia. E hoje, recebendo mais uma vez, ele que é nosso amigo, praticamente quase um advogado, né, Dr. Luiz Vicente, professor Luiz Vicente, né, já esteve conosco em outras oportunidades, uma pessoa de uma sabedoria e de uma memória prodigiosa que vocês todos observarão durante essa tarde e que temos o prazer de receber no nosso ainda que de modo virtual, né, doutor Sanitário, a virtude desse enfrentamento do Covid está permitindo, mas é sempre prazer e fica aqui registrada a nossa gratidão por receber o amigo novamente em nossa subseção. Antes de conceder a palavra ao nosso querido palestrante, queria só fazer aqueles alertas iniciais que habitualmente realizamos, pedindo para que todos renomem os seus respectivos dispositivos e também informem o nome completo e e-mail através do nosso chat, né, aqui no rodapé do aplicativo. Além disso, devo salientar-los que essa palestra está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no nosso canal do YouTube, Facebook e também no nosso site institucional. Então, aqueles que porventura não queiram fazer uso da sua imagem, peço que mantenham os seus respectivos dispositivos bloqueados para vídeo. Perfeito? Acho que feita essa introdução, concedo a palavra à nossa querida representante hoje da Comissão de Cultura e Eventos, nossa querida doutora Paulinha Ferreira, justificando desde já a ausência da presidente, doutora Morgana, em virtude de uma cirurgia, mas que feita na data de hoje, mas que transcorreu na mais perfeita ordem, graças a Deus, e o seu marido, doutor Marcelo, tecerá alguns comentários a respeito. Com a palavra, Paulinha. Liberar o áudio, Paula. Oi. Obrigada, presidente. Me atrapalho um pouco aqui ainda. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, professor Luiz Vicente. É uma honra recebê-lo mais uma vez. Eu estava ansiosa para ouvi-lo mais uma vez, porque suas palestras são sensacionais. Posso ler o currículo, presidente? Claro, Paulinha, fique à vontade. Professor Dr. Luiz Vicente Ferreira é licenciado em Letras Português e Inglês pela Universidade Católica de São Paulo, neurotecnólogo, especialidade pela SBNF de São Paulo, especialista em Nutrição e Bioquímica pela FAMESP, São Paulo, especialista em análises clínicas, especialista em formação docente, especialista em qualidade da educação básica por Washington, Estados Unidos, especialista em neuropsicopedagogia, Faculdade Paulista, FAPES, Educação e Metodologia de Ensino de Línguas, em Toronto, Canadá, mestre em Educação, Formação de Educadores pela Unimonte, São Judas, mestre e doutor em Comunicação, Administração e Educação pela Unimarco, São Paulo, doutor em Ciências Sociais e Educação pela PUC, São Paulo, estágios em Neurociências, Tecnologia e Educação Infantil na Califórnia e na Itália, formação docente pela Universidade de Helsinki, na Finlândia, avaliador institucional do INEP, MEC, Brasília, consultor sênior da FTD, elaboração de matrizes curriculares por competências, coordenador pedagógico do Instituto Vitae Domini, professor coordenador da pós-graduação em Neuropsicopedagogia, Unidez e FAPES Santa Catarina, professor de teorias de aprendizagem, didática e metodologia do ensino de línguas, assessor e tradutor-intérprete do grupo Sintaxis, proprietário do Centro de Formação Continuada, professor Luiz Vicente,
professor da rede pública e privada por mais de 25 anos. Ufa, quanta coisa. Presidente. Obrigado, Paulinha. Realmente, como observaram, o Dr. Luiz Vicente Ferreira é uma autoridade no assunto, tem um currículo admirável e é sempre um prazer recebê-lo. Ele que tem uma agenda cobiçadíssima a nível nacional e internacional e hoje está doando parte do seu tempo precioso em prol dos nossos queridos colegas da subseção e também da nossa região. Ele que hoje abordará o tema Educação e Deficiência em tempos de pandemia, desafios e possibilidades. Doutor Luiz Vicente? Podemos começar, então? Podemos sim, doutor. Então, eu vou só compartilhar a tela para as pessoas poderem acompanhar. E aí vamos ter o nosso bate-papo. Todos já conseguem visualizar? Perfeitamente. Então, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez esse convite a essa tão respeitável casa, instituição, que luta, né, por aquilo que nós vemos que sem reconhecer direitos não há inclusão, não há como se falar ou pensar em quaisquer coisas na dimensão educacional, saúde. Então, mais uma vez, meu muito obrigado ao AB, muito obrigado ao Dr. Gonçalo e a todos que estão presentes, Marcelo, que está ali agora nos assistindo também, a Paula e todos os demais, um forte abraço virtual, né? E nós vamos ver esse abraço virtual tem um efeito terapêutico. Nesse momento histórico, né, semana de conscientização do Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, pela primeira vez num evento virtual, me sinto honrado de abrir essa semana, porque tudo aquilo que é lembrado, né, tudo aquilo que precisa ser revitalizado. E a OAB Praia Grande, ela faz isso. A todo momento ela produz um evento para manter esse assunto à tona, revisto, revisitado, né, revitalizado. Então, no dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Foi lido já em meu currículo, então eu convido vocês a uma leitura de um texto, e esse texto se chama Sou Feio. Sou feio. Sendo assim, não tente me convencer de que sou uma pessoa muito linda, porque no final do dia me odeio de todas as formas. E não vou mentir para mim mesmo, porque o autor escreveu assim, para mim mesmo ao dizer que existe beleza dentro de mim que importa. Sendo assim, tenho certeza de que me lembrarei de que sou uma pessoa inútil, terrível, e nada do que você diga me fará acreditar que ainda mereço amor. Porque não importa o que aconteça, não sou o suficiente bom para ser amado. Eu não estou em posição de acreditar que exista beleza dentro de mim. Porque cada vez que me olho no espelho, penso, por que sou tão feio como as pessoas dizem que sou? Agora que vocês fizeram a leitura desse texto terrível, chocante, eu convido vocês a fazerem a mesma leitura do texto de baixo para cima. E agora vocês vão ver o que o texto de fato quis dizer. Sou tão feio como as pessoas dizem que sou? Porque cada vez que me olho no espelho, penso, existe a beleza dentro de mim. E não estou em posição de acreditar que não sou o suficiente bom para ser amado. Porque não importa o que aconteça, eu ainda mereço amor. E nada do que você diga me fará acreditar que sou uma pessoa inútil e terrível, que sempre tenho a certeza de que me lembrarei de que existe beleza dentro de mim que importa. E não vou mentir para mim mesmo que ao dizer que me odeio de todas as formas, porque no final do dia
sou uma pessoa linda. Sendo assim, não tente me convencer de que sou feio. Então fica aí uma reflexão para vocês. A situação de pandemia, a situação de deficiência, depende de que ponto de vista eu queira fazer a leitura. O Criador permite deficiências, mas a cada deficiência, eu sempre digo, ele dá pontos de eficiência. E o nosso papel, como cidadãos, como educadores, como profissionais da saúde que lidam com crianças deficientes, é lembrar que eu preciso mudar o meu olhar. Se eu trouxer o meu olhar do rótulo, o meu olhar da sentença que um laudo deu, eu vou enxergar apenas uma criança feia ou com problemas. Agora, se eu permitir que essa criança traga à tona qual foi a mensagem que o Criador depositou em você, por meio dela, né, muitas pessoas têm suas vidas modificadas, muitas pessoas redescobriram amor, muitas pessoas redescobriram qualidades, muitas pessoas se redescobriram pais e mães como desafios. Então, tudo é uma questão de leitura. Então, não existem as deficiências, senão pontos de eficiência. E nós estamos sendo convidados a enxergar por outro ponto de vista. Fica aí a nossa abertura desse nosso evento, né, com esse pedido de repense os seus preconceitos, repense a sua maneira de ler e enxergar o mundo e o outro, né, que inclusão, deficiência, todos nós, todos temos alguma deficiência, alguns muito visíveis e outros têm e não reconhecem, mas a pior, acho que delas, é a do caráter, né? Da falta de limites, da falta de humanidade. Temos aí alguns avanços legais que são importantes, porque as pessoas só apontam problemas e o nosso papel é apontar os pontos de eficiência. Então, o que nós temos de pontos de eficiência aqui desde 1988? Nós temos uma Constituição que garante a inclusão como um direito. Tivemos o avanço de Salamanca, em 1994, que pediu a inclusão de toda e qualquer pessoa na sua diversidade e o preparo para o mundo do trabalho. Foi um grande avanço. Em 1999, alguns talvez não saibam disso, foi declarado para o mundo que toda discriminação e preconceito seria considerado algo a ser punível por lei. E o nosso país subscreveu esse acordo na nossa Constituição. Então, qualquer forma de discriminação e preconceito é punível, né? Passível de punição com lei, Convenção da Guatemala. Tivemos o Plano Nacional de Educação das Pessoas Deficientes. Estamos há 40 anos modificando e aprimorando termos, era pessoa com necessidades especiais, pessoas com deficiências, e finalmente hoje assumimos pessoa com deficiência. Então, avançamos do ponto de vista legal, avançamos do ponto de vista de ampliar a aceitação dos deficientes na sociedade. Temos um plano nacional que vigora aí até 2024, que também pretende ações afirmativas. Temos a lei da inclusão, então nós temos avanços. Só que nós precisamos, quais são os desafios que nós encontramos? Tornar essas leis, essas práticas efetivas. E não adianta haver a lei se não houver as pessoas que façam a aceitação dessas leis e a prática delas no cotidiano. Me esclareço melhor. Alguns países não têm constituições com 500, 600 páginas. Alguns países têm constituições só com 7 leis básicas e não estão escritas. E por que elas não estão escritas? E funcionam, países de primeiro mundo. Por que essa Constituição não está escrita ou não tem? Porque elas estão subjetivadas nas pessoas da sua sociedade. Traduza isso, professor Luiz. Subjetivado significa, no Brasil, nós temos muitas leis escritas, muitas leis no papel.
mas elas não fazem parte da nossa prática. Dê um exemplo, professor Luiz. Por exemplo, sempre foi obrigatório o uso de cinto, mas a partir do momento que foi feita uma campanha para que todas as pessoas usassem cinto de segurança, hoje qualquer pessoa que entra num carro coloca o cinto. Aquilo que era lei no papel tornou-se parte da cultura, do hábito, foi subjetivado. E o que você quer dizer? Que o maior desafio para a educação inclusiva é subjetivar a compreensão de que toda pessoa que seja diferente tem direito a participar dessa sociedade, tem direito à inclusão, tem direito à inclusão na educação, na saúde e em todas as áreas sociais. Então, quando estive na Itália, Finlândia, não existe, por exemplo, um curso de formação especialista em inclusão. Não existe professor especializado em inclusão. Por quê? Porque é parte da cultura finlandesa que todos são iguais e todos precisam ser incluídos. Então, todo e qualquer professor sabe como lidar com as diferentes inclusões. Eles têm um suporte, então nós temos ainda alguns desafios, sim. O desafio de transpor legislação para a cultura social pela prática de educação inclusiva. As leis existem, são lindas, mas nós precisamos ainda torná-las efetivas. A efetividade da lei no cotidiano. Venho falando isso há alguns anos em todas as palestras, mas, como dizia Cecília Meirelles, você pega uma marreta e bate, pá, 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 100 vezes numa rocha, e ela parece não ceder. Lá pela 100ª batida, a rocha se abre. Não foi aquela batida, mas sim a soma de outras 99 anteriores. E assim devemos ser nós, educadores, pessoas da área da legislação, educadores, professores, pessoas da saúde. Nós temos de martelar esse assunto, que é um direito, e exigir que esses direitos se tornem cada vez mais comuns, até que isso seja uma prática subjetiva. E por quê? Porque toda e qualquer pessoa que esteja me ouvindo aqui tem alguém deficiente na família. Todo mundo tem. Então, não é uma coisa que é só com um vizinho, é só com todos nós temos na família. Então, essa luta é minha, é sua, é nossa. A luta pela efetividade, a luta por tornar subjetivo, tornar prático, assim como um cinto que ninguém questiona e coloca, os direitos das pessoas deficientes precisam ser levados adiante. Algumas possibilidades que eu sempre falo, quando tocamos no assunto deficiência, precisamos lembrar a fórmula básica para que todo e qualquer ser humano aprenda e desenvolva, já que todo deficiente também precisa aprender, se inserir, desenvolver, e o aprendizado depende de 4 coisas básicas, 4 direitos sociais básicos, que ainda são desafios que precisam ser tratados. Alimentação correta. Por que você está falando disso para deficientes? Porque cada deficiente, ele, assim como as pessoas precisam de dietas, algumas deficiências precisam de uma alimentação específica. Então, o autista, ele tem alguns alimentos que ele deve eliminar da sua dieta. E alguns pais sequer sabem disso. Então, nós precisamos saber quais são eles. Então, seriam leite, né? Caseína, são os farináceos. Então, a alimentação é importante. Isso também se estende ao síndrome de Down. O síndrome de Down possui a sua microbiota. O que é isso? Microbiota é a flora intestinal, que nós precisamos de bactérias, mas elas não podem, por genética, ter alguns alimentos. Então, nós precisamos estender a um desafio, né, de incluir e também orientar. S-A-A-S, asas. Então, todas as pessoas precisam de alimentação, sono, atividade e sonho. Para alguém ter os seus direitos garantidos nessa sociedade, precisa de asas. Então, asas à alimentação. Então, ter acesso a nutricionistas especializados. Por que eu falo isso? Porque eu noto que quando se tem alguém deficiente, passa no neuro. O neuro dá uma folhinha
chamada CID. Ali ele acabou de atestar a sentença. Ele tem tal problema, quer dizer, a criança é carimbada com um rótulo na testa, recebe o carimbo, o rótulo de um CID, e por meio daquele código CID-10, CID-11, DSM-V5, ele será visto, enxergado como uma criança feia. Por isso do meu texto no início. E aí esse CID, ele aponta apenas o problema. E o que é que nós precisamos avançar de desafio no Brasil? Nós precisamos pedir que as pessoas da área da saúde possam dar o CIF, C-I-F, CIF, Código Internacional de Funcionalidades. Por quê? CID é a sentença do problema, né? CID, sentença do problema, o rótulo. Agora, essa criança tem possibilidades, por isso da minha palestra, né? Desafios e possibilidades. Quais são as possibilidades dela? CIF, Código Internacional de Funcionalidades. Que algum profissional faça uma avaliação mais acurada, além de dizer, ela é síndrome de Down. Ok, essa é a sentença CID. Agora, o CIF, que é um direito internacional. Esta criança síndrome de Down pode ter essas habilidades desenvolvidas, ela tem essas facilidades, feito um exame neurológico, o CIF dela permite que você, professor, você, pai, produza essas habilidades, percebem? Eu tiro o foco do problema e direciono para o foco das potencialidades, capacidades. Isso é CIF. Então, isto é o primeiro passo para se fazer uma educação efetiva no Brasil. Sair dessa cultura do laudo. Sem laudo, a criança não pode ser matriculada na escola. Sem laudo, porque o laudo é apenas o estigma, é uma ponta do processo. Além do laudo, é preciso que, na área legal, se exija que sejam feitas, né, o direito dessas crianças de terem um CIF. Quem faz isso? Passa no neuro. E às vezes o neuro, ele é um médico excelente, estudou 10 anos, mas ele não é especializado em síndromes raras, ele não é especializado para orientar pais de crianças com deficiências, como um neuro, né, pediatra. E depois, quem vai fazer esse CIF? Esse CIF precisa de um tempo de análise por um profissional adequado. Eu vou passar na psicóloga. A psicóloga estudou 5 anos, ela é maravilhosa. Mas será que ela é devidamente atualizada e tem conhecimentos aprofundados para fazer CIF, ou seja, fazer um laudo, né, completo de uma criança, conhecer essa criança na sua esfera intelectual, seus limites e possibilidades, nas suas esfera emocional, afetiva, de aprendizagem. Ela fez baterias e mais baterias para poder dizer, olha, professor, caminhe por aqui, olhe, pai, caminhe por ali. Não, a criança recebe apenas uma folhinha chamada laudo, em que há o CID dizendo os problemas dela. Então, lá fora nós temos o CIF, Código Internacional de Funcionalidade, que é uma bateria em que você tem a criança como uma radiografia de tudo que ela pode, de tudo que ela é capaz, e em quanto tempo se pode ou não desenvolver isso e quais profissionais. Esse é o interessante do CIF, porque a criança passou pelo neuro para ver se não há algum problema biológico, se não precisa de uma ferramenta medicamentosa. Essa é a função da área médica. Depois ela passa por um profissional, um neuropsicólogo especializado, não é qualquer psicólogo, que saiba fazer essas baterias para dar um retorno à escola, dar um retorno aos pais. E aí o que isso tem? Diante dos desafios, o CIF aponta possibilidades. E aí vai dizer, olha, esta criança precisa passar por um nutrólogo, que não é um nutricionista, é um médico especializado em alimentação de crianças com deficiências. E aí estamos falando de garantia de direitos. Ela passou por um médico, passou por um neuropsicólogo que tem clareza do que ela tenha,
e agora vai para um nutrólogo que vai dar o primeiro passo, porque ela é um corpo, e esse corpo é alimentado, então ela precisa de uma dieta específica. E como se faz isso? Por exemplo, algumas crianças que são autistas, você precisa fazer um teste genético do microbioma que custa R$300. E aí essa criança não tem. Quem é que vai fazer a garantia disso? E para que o teste genético? O teste genético do microbioma é para detectar quais bactérias ela tem ou não no seu intestino, quais precisam ser repostas por probióticos. E o que isso importa? Importa, porque algumas crianças que têm, por exemplo, a bactéria H. ceri reposta e outras repostas, elas aceleram na aprendizagem, diminui a inflamação cerebral do autista e elas melhoram a aprendizagem, ou seja, uma reposição de uma bactéria. Percebem? Então, por isso que eu defendo isso. CID do laudo, CIF e uma visão multiprofissional e os 4 pilares de uma educação inclusiva. Alimentação. Depois, fazer uma bateria que analise o cérebro dessa criança para o sono, porque algumas não têm o sono adequado durante a noite, isso serve para todos nós. Dormem, mas não sonham. Dormem, mas não têm um sono de qualidade. E isso interfere no quê? A criança fica com o cérebro inflamado, seja síndrome de Down, autista ou quaisquer outras. Isso dificulta a aprendizagem, dificulta o relacionamento, ela fica agressiva. Então, olha quantas coisas nós precisamos avançar. Depois, essa criança precisa ter endorfinas, para ficar feliz, alegre. Então, ela precisa de atividades físicas. Então, me falaram assim, como é que eu vou colocar meu cadeirante para brincar junto com as outras crianças? Aí eu peguei uma foto da Finlândia. Por que você está falando Finlândia, país rico? Finlândia é um país que existem 90 mil escolas públicas. Então, não estamos falando de algo impossível. São escolas públicas. E aí, eu olhei uma criança do 6º ano, brincando cadeirante no pátio. Sabe como? Na gangorra. Como? Eles fizeram uma adaptação de gangorra, a criança cadeirante entrava aqui e as outras entravam aqui. Então, eles brincavam de gangorra. Ou seja, o que é inclusão? Você garantir o direito para todos. Se todos brincam de gangorra, mas não é possível. Eu é que preciso adaptar a gangorra para as crianças cadeirantes. Então, tudo é possível quando se muda o olhar, quando se orienta, né, investimentos no lugar correto, quando se tem pessoas especializadas e com boa vontade de fazerem aquilo acontecer. Não é possível. Não é possível até onde você sabe. Mas existem experiências exitosas no mundo e nós temos de buscar. Nós usamos a internet para fofocar, cuidar da vida alheia. Então, por que não usamos a internet para trocar experiências exitosas, fazer um site de buscas de boas práticas de inclusão e fazer com que isso aconteça? E detalhe, nós não encontraremos essas boas práticas nos países ricos, encontraremos em escolas públicas, em países de escolas públicas. Então, alimentação, sono, atividades físicas inclusivas, como jogos cooperativos, e ao invés de querer que a criança deficiente se adapte à escola, os materiais, os tempos, os espaços que devem se adaptar, e sonho, por quê? A Declaração de Salamanca diz isso, né? As crianças, para desenvolver, elas precisam saber qual a utilidade dela. Como assim? Se uma criança gosta de fazer doces, por que não ensiná-la a ser uma empreendedora para amanhã ela fazer gastronomia? Olha lá. Não existem limites, existem barreiras emocionais que precisam ser trabalhadas. Barreiras emocionais. As pessoas sempre põem a barreira. E o nosso papel na área legal, na área educacional, saúde, é quais as barreiras que eu posso eliminar. Então, o que eu posso para diminuir esse não acesso? Então, garantir a acessibilidade e mobilidade é uma etapa. Mas a primeira coisa é mudar a minha maneira de enxergar sem barreiras. Porque essa criança, independente da sua deficiência, da sua comorbidade,
ela tem sonhos e ela tem capacidades. Ah, esse menino não aprende a ler e escrever, só gosta de comer doce. Que bom! Então, essa criança, será que ela não poderia aprender a fazer doces e vender? Nós temos um caso aqui em São Vicente de uma criança, hoje um rapaz, que ele tem deficiência intelectual e ele aprendeu muito bem a produzir um doce, queijadinha, e o vende, tem o seu ganha-pão, está tocando a sua vida. Então, nós não podemos tirar os sonhos dessas crianças, nós temos de auxiliá-las em suas capacidades para elas usá-las como o seu futuro ganha-pão. Isso é projeto de vida, são seus sonhos. Isso é uma visão empreendedora, dar uma maneira delas também terem o seu sustento. Eu conheço algumas crianças síndrome de Down que fazem pinturas abstratas, pinturas concretas, assim, que você fica vislumbrado. Pois é, e se alguém, né, fizesse a curadoria, a mentoria, de orientá-la a desenvolver outras técnicas e de levar isso para o mundo? Então, por que não aproveitar isso também nesse momento virtual para buscar essas crianças, esses adolescentes, usando a tecnologia e explorar essas capacidades usando o universo EAD. Então, pinte uma tela para mim, faça, como é que você faz esse doce, o que é que você gosta de fazer com o computador. Então, vejam, existe um universo de possibilidades que precisam ser revisitados, reorientados, além desse laudo para habilidades, capacidades, funcionalidades, como nós diríamos. Observem essas figuras. Todos esses pratos estão de cabeça para baixo. A partir do momento que você conseguir enxergar um para cima, veja o que acontece. Todos os outros pratos viram também. Nossa, que fenômeno de ótica! Então, quando você conseguir, olha lá, ver um deles de cabeça para cima, seu lóbulo occipital vai mudar todos os outros. Então, o nosso cérebro é programado para enxergar coisas de maneiras diferentes, desde que alguém diga, veja por esse ângulo. E isso cabe às pessoas que lidam com inclusão ou têm pessoas deficientes na família, mostrar para o outro, porque o outro sempre vai reagir olhando o prato para baixo. A partir do momento que você mostra o primeiro para cima, ele vai enxergar todos os outros para cima. Toda e qualquer intervenção, para ser um direito, né, ela precisa superar o desafio de que é necessária uma equipe multidisciplinar. Ah, que bom! Então, criança com TDA, TDAH, síndrome de Down, autista e as outras 30 síndromes que nós temos, lembrando que isso não é apenas um número. Na nossa Baixada Santista, nós temos 1.900.000 pessoas morando aqui, e dessas 380.000 crianças são deficientes ou com algum tipo de comorbidade. Então, não é um universozinho isolado no bairro, é quase que uma cidade dentro de toda a Baixada Santista, e elas precisam de que um desafio seja superado, que nós tenhamos cada vez mais espaços multidisciplinares. Então, nós temos muito a avançar. Para se cuidar de uma criança na África, você tem uma tribo inteira girando em torno dela. Para se cuidar de uma criança deficiente, você precisa de um grupo de profissionais. Ah, e o que eu com isso? Que bom esses profissionais aí. Quantos psicólogos estão desempregados? Quantos nutricionistas? Vamos dar emprego para essas pessoas. Então, são limites e possibilidades. Criarmos espaços integradores, espaços para intervenção multidisciplinar, com psicólogos, professores, nutricionistas, fonoaudiólogos, familiares, psiquiatras, pedagogos, terapeutas. Isto é ainda uma conquista que precisamos. Então, o primeiro desafio é superar a cultura do laudo, da discriminação e do preconceito, avançarmos para desenvolver funcionalidades. O segundo desafio, trabalhar o olhar, criar a cultura subjetiva em todos na sociedade. Terceiro desafio, criar espaços multidisciplinares cada vez mais.
Em algumas cidades aqui, você tem, às vezes, em um bairro, uma escola que tem uma sala multifuncional. Já foi um avanço, porque antes era um espaço para a cidade inteira. Hoje, em Praia Grande, nós temos várias escolas com espaços multifuncionais, mas não com todos esses profissionais, percebem? Ter uma sala multifuncional, eu tenho uma sala com todos os recursos, mas eu tenho os profissionais, por quê? Quem pode desenvolver o equilíbrio? Um terapeuta, um profissional de educação física. Quem pode desenvolver a fala? Mas não profissionais apenas. Eu sou psicólogo, um profissional especializado em. Por quê? Isso está na legislação do AEE, ou seja, no contraturno, toda criança tem direito a uma escola com atendimento educacional especializado. Eu tenho espaço de AEE. Ter o espaço não significa que ele esteja equipado, não significa que ele tenha os profissionais. E isso ainda é um desafio no Brasil. Nós temos essas salas, mas não com os profissionais especializados. Então, o que isso quer dizer? Que as crianças que não tenham recursos ainda são discriminadas e separadas, algo que é de direito dessas crianças. Luiz, e o que nós precisamos avançar? Quando falamos em inclusão de crianças deficientes e também das demais, precisamos lembrar que educação e saúde ainda estão lá paradas na época do campo. Sociedade 1.0, escola 1.0. Depois, sociedade 2.0 da indústria, de desenvolver competências e habilidades. Depois, uma sociedade multitarefa interligada, e a escola não está interligada. O que você quer dizer? Que a nossa escola tem deficiências. Isso ficou descarado com a pandemia. A pandemia deixou claro, evidente, que nós não tínhamos ainda a tecnologia, um mundo multitarefa, seja para as escolas particulares, escolas públicas, nós somos deficientes. O que eu gostei da pandemia, embora isso seja horrível esse comentário, a pandemia descarou que nós estávamos despreparados para eventos catastróficos. Os outros países que têm terremotos, furacões, rapidamente fizeram o lockdown, adaptação. O Brasil, por que a tal da curva não desce? A curva não desce porque nós ainda não estamos preparados para a pandemia. Nós ainda não estamos preparados para eventos catastróficos. E a pandemia tirou o véu da mentira de que todas as escolas, as 190 mil escolas brasileiras, têm deficiências. Nós, professores, temos deficiências com tecnologias. Por quê? Nós estamos vendo aí professores estressados, esgotados, porque eu tenho ouvido isso. Olha, os professores estão recebendo em casa, como se ninguém estivesse trabalhando. E isso é um descalabro, assim, um disparate gigante. Os professores estão trabalhando como nunca. Por quê? Porque as escolas não tinham recursos, nós não tínhamos plataformas, e os professores, assim, da noite para o dia, tiveram de aprender e fazer uma resiliência em suas almas para oferecer um mínimo improvisado. Então, a pandemia, ela mostrou isso, que a nossa educação ainda está presa na Idade Média, que tinha de ensinar a ler e escrever como se isso fosse apenas a tarefa da educação, ao invés de formar seres humanos. No segundo momento, a nossa sociedade quer competência e habilidades. Para quê? Para competir. Nós vivemos uma sociedade que todo mundo tem de competir umas com as outras. Isso não é formar seres humanos. Aprender a ler e escrever é importante para a socialização. Ter competências e habilidades para ser útil a si e à sociedade são importantes. Mas não apenas para a competição sem limites, porque aí é onde fica a equidade. Educação inclusiva é equidade. Isso quer dizer que nós já deveríamos ter a tecnologia assistiva para oferecer às crianças deficientes
o uso dessa tecnologia e nós não teríamos sido pegos tão despreparados com a pandemia, porque isso já estaria na cultura delas, de alguém da escola ligar, conversar com ela em casa. Hoje ela está doente e não veio para a escola. Abrimos um tablet, abrimos um laptop e damos a aula para essa criança no seu espaço. Normalmente o que nós fazíamos é alguém da escola se deslocar até a casa da criança, ou seja, nós ainda não temos a cultura de inclusão nos meios digitais. Isso ainda também é um desafio a ser vencido. A inclusão das crianças deficientes usando tecnologia assistiva, treinamento de professores para uso dessas tecnologias. E não foi só para deficientes. Todas as pessoas estão ainda apanhando. Como é que liga o Zoom? Como é que desliga o microfone? Como é que eu faço? Como é que eu mostro os meus slides? Por que não está aparecendo para mim? Como é que eu uso? Ou seja, nós temos de admitir que precisamos de uma alfabetização tecnológica urgente. Ela é importante? É. Luiz, você mostrou os problemas. E as possibilidades? Hoje existe tecnologia. Tem um site, caso alguém queira ver, Neurons Educação, Neuroeducação, em que você, por meio de um software, você coloca a criança diante da tela e ela vai fazer brincar com um joguinho e uma inteligência artificial, ou seja, um computador de última geração do lado de lá, observa o olhar dela para a câmera, o movimento do rosto, das mãos e diz quais habilidades essa criança pode desenvolver. Uau! Ou seja, nós temos tecnologia de ponta para acelerar competências e habilidades dessas crianças, mas isso sequer é divulgado, sequer quem lida com crianças na inclusão conhece, e muitos estão vendo isso agora pela primeira vez. Então, percebem? Existem problemas, mas existem possibilidades, mas que não são conhecidas. É o que eu disse, está lá no papel, mas ainda não é cultura porque não é conhecido. E nós vamos caminhar para essa quarta era. O que é a quarta era? A era cognitiva. Agora aqui eu tenho uma surpresa. Onde foi que a era cognitiva deslanchou? Na educação. Inclusive, eu falo muito educação porque eu sou educador, tá? Então, a era cognitiva, o que é isso? É que a inteligência artificial auxilia o ser humano. Mas olha, Luiz, nós não atingimos nem a sociedade multitarefa 3.0? Pois é, agora eu tenho uma surpresa boa. Foram os deficientes os primeiros a usar a inteligência artificial. Eu não lembro. Stephen Hawking, ele não podia falar, não podia se mover. E quem fazia tudo isso por ele? Uma tecnologia, a inteligência artificial. Conseguia fazer a leitura dos pensamentos dele e traduzir em sons, em livros. E hoje isso existe e as pessoas não sabem, por exemplo, o pacote Office, né? o pacote Office, agora o Windows 10. Se você tem o Windows 10, você pode simplesmente, se você é deficiente, não consegue manipular, ligar, você pode simplesmente dizer, computador ligue. Abre o Word e ditar tudo no Word, ditar tudo para... Antes só existia no Word, agora a nova versão já tem isso no PowerPoint, no Excel. Você pode ditar tudo, pedir fórmulas para o computador e ele resolve suas situações. Você consegue abrir hoje qualquer smartphone e conversar com a Siri, isso é inteligência artificial. Isso veio de onde? Veio da necessidade de atender as pessoas deficientes. E nós é que estamos sendo os beneficiados. Foi efeito contrário. Então, existem limites, existem possibilidades, existem muitas coisas boas sendo feitas, existem descobertas fenomenais, e o meu papel aqui é trazer os desafios, mas também trazer olha, o que existe que não é usado. Então, por exemplo, na área de genética, vou contar um relato. Eu tive dificuldade de emagrecer, fazia dieta, tomava remédio e não emagrecia. E muitas pessoas sabem que eu tenho genética autista. Eu fiz um teste genético dos 900
genes autistas, eu tenho 300 genes acionados. E aí me deu um clique. Não adianta eu fazer dieta comum como todos os outros. Eu tenho uma microbiota de um autista. Eu tenho de pensar como autista e procurar um tratamento de um nutricionista. Procurei uma nutricionista especialista, o nome dela é Andrea Torres. Andrea Torres, ela tem um site, ela oferece cursos de como orientar a nutrição do síndrome de Down, do autista e todas as deficiências. Ela é nutricionista, mestre, doutora e pós-doutora e mora em Portugal. E ela oferece formações assim a custos de 39, 40, 50 reais. E aí, eu conversando com a doutora, que foi minha professora no curso de pós em nutrição, ela disse: Luiz, você toparia fazer um teste genético? Eu falei: já fiz tantos, mais um. Ela, sobre a genética do seu microbioma. E aí, pasmem, eu fiz no Brasil, em casa, com cotonete, recolhi fezes eu mesmo, mandei para o laboratório em Santa Catarina, o microbioma, e um mês depois eles mandaram o resultado, dizendo: você está com problemas de engordar porque você não tem a bactéria H. ceri, fruto de uma genética autista que você não está trabalhando. Você poderá ter desbiose no futuro, você poderá ter um câncer intestinal. Minha irmã, que também era deficiente, ela faleceu com câncer intestinal. Percebem? Eu já, de posse disso, com 300 reais, ela me deu probiótico específico para, ou seja, um exame meu, que o outro não pode fazer. Eu perdi já 2 quilos em 2 semanas, por quê? Comendo tudo que eu comia, porque desinflamou os meus intestinos. Vocês percebem a grandeza? Isso é tecnologia que você pode fazer essa coleta de exame em casa e mandar para um laboratório e vem um laudo. Então, olha quantas possibilidades. E o que melhorou? A minha disposição, a minha energia. Estava começando a surgir um monte de cabelos brancos do lado. Pararam. Por quê? Porque daí o meu corpo começou a absorver o metilfolato dos alimentos. E aí automaticamente para a produção de cabelos brancos. Olha que interessante. Então, quanta tecnologia, quanta ciência existe e nós não temos contato. Isso parece ficção e não é ficção, está aqui no Brasil e essas crianças precisam ter esse direito a fazer esses exames específicos. Então, eu dei um exemplo. Depois, eu fiz um outro exame para verificar quais alimentos esse outro é diferente. É a genética, nutrigenética e nutrigenômica. O que é nutrigenética e nutrigenômica? Então, eu fiz o primeiro do microbioma, que é intestino. Depois eu fiz nutrigenética e nutrigenômica. Nesse exame, veio lá o laudo também dizendo: na sua genética você tem como ancestrais por parte de pai árabes, que viveram no Egito e no Sudão. O seu pai, meu pai específico. Então, estava certinho o teste genético. Por parte de mãe, você tem uma genética materna que remete a alguns povos brancos da atual Holanda, Países Baixos. Batata. Eu tenho na minha genética afrodescendência por parte de pai e holandesa por parte de mãe. Por isso que eu tenho essa mistura clara e cabelo crespo de negro. E o que isso quer dizer? No meu teste genético, nutrigenético, diz: em face da sua genética holandesa, você deve ter problemas ao ingerir batatas. Batata. Toda vez que eu como batata, eu sinto meus lábios incharem. O que eu quero dizer? Eu fiz um exame específico do meu genoma intestinal, do meu genoma nutricional. E com isso você ganha o quê? Qualidade de vida, mais anos de vida, porque as crianças deficientes tendem a falecer muito precocemente por nós não termos esse cuidado. Lembram? Com alimentação, sono, atividades físicas, projeto e a parte genética, que é a ciência que vem trazendo.
Luiz, mas quem é você para falar disso? Alguns não sabem que, além de letras, Paulo, eu também sou formado em biologia e também na área de biomedicina. Então, por isso que eu transito muito por isso. E a minha especialização são estudos genéticos em que eu me uso como cobaia nesses estudos, ok? Mas eu vejo os avanços e trago a cada evento desse mais contribuições, né? Eu participei semana passada do Congresso Nacional de Genética, e eles mostraram grandes avanços. E no Brasil, pasmem, nós temos cientistas de ponta, então precisamos, e deficientes, muitos cientistas deficientes, mas descobriram, foi um brasileiro, descobriu, sabe quantos tipos de Covid nós temos? 6 tipos de Covid. Por isso que umas pessoas pegam só febre, outras pegam como se fosse uma gripe, outras são assintomáticas, outras têm problemas neurológicos, outras cardíacos, outras pulmonares, que são as que vão embora. Então, veja, existem 6 tipos. E as pessoas falam de Covid como se fosse uma panela só. Isso mostra o quê? Como as grandes informações do mundo científico não circulam. Você só tem aquele basicão que fica reproduzindo como um mantra na TV. Lave as mãos, e o resto não se orienta. Não, dada a sua genética, o que é que essa criança precisa ter como ser evitado? Outro avanço que nós precisamos ter, a empresa chamada Vitude, ela fez uma tabela periódica com todos os transtornos emocionais e descobriu que nós temos 46 transtornos existentes na nossa sociedade. E ela montou um guia para que as pessoas conhecessem cada uma delas. Então, primeiro ali em vermelho, todas em vermelho, são da área intelectual. Então, dislexia, gagueira, TEA. Depois, emocionais. De acordo com a cor, você sabe qual é a deficiência. E aí ela montou um guia, como se fosse uma receita. Olha, ingredientes e modo de preparar, ou seja, como é essa criança e o que você pode fazer por ela, percebe? Então esse guia deveria ser muito mais divulgado, guia Vitude, porque daí você conheceria todos os tipos, quais os problemas, quais alimentos, quais itens devem ser retirados do cotidiano e como ajudar. Acho que o mais importante é isso, a gente não entra numa loja, posso ajudar? Então, como eu posso ajudar essa criança que é diferente? Nossa, quanta informação nova, não, Paula? A Lucy também, está ali, massa, né? Sim, que bom, obrigado a todos vocês. Então, o que nós precisamos ainda avançar? Por exemplo, quando olhamos para uma criança autista, o que você vê de uma criança é como a ponta de um iceberg, 15% as mudanças comportamentais que ela apresenta. Agora, quando você conhece a genética, quando você busca um CIF, quando você busca uma avaliação multiprofissional, você vai conhecer 85% que você não conhecia dessa criança, que são alterações biológicas, genéticas, encefalopatias, comorbidades, desordens metabólicas da alimentação, do sono, doenças mitocondriais, epilepsias, algumas coisas autoimunes, que esse 85%, se fosse percebido, melhoraria e muito a socialização, a comunicação, o contato dela com o mundo. Então, olha lá, o que nós vemos é 15%. Agora, o que nós precisamos avançar são outros 85%. Por que você fala bastante? Olha o nome da doutora que eu falei, que é a maior especialista em nutrigenética e nutrigenômica brasileira, doutora Andréa Torres. Nós percebemos um aumento do ano passado para esse de 10 vezes nos casos de autismo nos últimos 40 anos. 10 vezes. Explodiu. Existem algumas razões que têm a ver com contaminação, tem a ver com N fatores. Então, o ser autista ele é multifatorial. Todos nós temos a genética autista, só que por alguns motivos, esses genes são acessados, outros não. Nós não sabemos ainda a causa. E o que nós precisamos, né? De uma maior conscientização, maior conhecimento sobre essa condição
e melhorar os critérios de diagnósticos. Então, não houve um aumento, houve uma maior visibilidade dos casos. Isso é muito importante, isso é um avanço. O que você vê numa criança autista é o seu comportamento. E o que você não vê no autista, por exemplo, o estresse, as comorbidades associadas, os sentimentos que ela tem de insegurança, a incompreensão das normas de convívio social, o cansaço que ela tem, às vezes, por excesso sensorial, as mudanças na rotina dela, como agora a pandemia, um ambiente não favorável, distúrbios alimentares que muitas pessoas não conhecem, medos, dificuldades de comunicação, distúrbios do sono, ansiedade, sensibilidade sensorial. Eu particularmente estou amando dar palestras virtuais porque eu estou no silêncio da minha casa, ninguém falando junto comigo, ninguém se movimentando, eu consigo raciocinar mais rápido ainda do que eu já penso. Então, a minha sensibilidade sensorial melhorou muito, eu estou tão feliz. Problemas para uns. Eu nunca dei tanta palestra como agora na época da pandemia. Então, problemas para um, abertura para outros. As dores que as pessoas sentem. Então, quais são outros desafios que nós precisamos? Olha lá, esse grupo precisa trabalhar junto para que essas crianças tenham o seu potencial. Professores integrados às famílias, famílias com as suas crianças, crianças às suas escolas e aos profissionais de saúde. Isso nós chamamos de multissetorialidade. Nós temos uma carência muito grande, então falamos das crianças deficientes, e o Brasil tem uma deficiência em multissetorialidade, ou seja, essas instâncias não se conversam. Então, do professor, uma integração curricular, articular diferenças e diversidades, um trabalho coletivo e buscar preparação, e não apenas certificados em faculdades pós que não dão experiência. Uma maior integração com a família, na aceitação, no acolhimento, melhorar os vínculos com a escola, com a sociedade, desenvolver mais autonomia e independência nos seus filhos, né? Tirar da asa. Os pais de crianças deficientes são hiperprotetores. Os demais familiares, né? Apoiar esse parente seu sem receios, ter a inclusão como um princípio de ética, ou seja, um princípio humano. É humano ajudar quem seja deficiente. Das crianças, ter o treino do ouvir, do escutar, de capacidades, habilidades, identificar quais são as necessidades nessa singularidade, aguçar a curiosidade, negociar atividades, respeitar essa diferença. E a escola, o gestor procurar verbas, porque elas existem. Existe um programa chamado Programa Dinheiro Direto na Conta da Escola, PDDE, porque eu escuto assim, não tem recursos. O governo federal libera dinheiro direto na conta da escola quando ela tem um projeto, quando ela faz ações. Isso se chama PDDE, isso vai direto para a conta da escola. Isso cabe ao gestor buscar esses recursos, tanto de escolas públicas municipais, estaduais. Repensar como adaptar os espaços, planejar. Por quê? O professor não vai fazer isso sozinho, ele precisa de uma equipe, precisa vir uma hierarquia, precisa de um trabalho coletivo. Sustentar dúvidas e perguntas, ter espaços, por exemplo, a gente abre a escola no final de semana para vôlei, por que não abrir para dar palestras para orientar professores, orientar os pais para a inclusão? Isso é o que nós não temos. Então, às vezes, o professor, se ele quiser fazer uma capacitação, ele tem que tirar do próprio bolso e buscar fora. Por que ele não pode ter essa capacitação de serviço a partir dos casos existentes, estudos de casos da escola, treinamentos, ao invés do professor ir para fora, alguém trazer para a escola, alguém que mostre para ele como lidar com esses casos na realidade. Isso é o que nós chamamos, não é de formação continuada. Aqui na Baixada é uma doença, todo mundo faz formação continuada da palestra. Nós precisamos de formação em serviço. Alguém que venha e junto com a criança e o professor, o que eu faço agora? Percebe? É muito diferente. Formação em serviço é diferente de formação continuada, que é uma palestra que dá uma teoria, um exemplo. Estabelecer parcerias com outros profissionais.
Então, nesse sábado, nesse domingo, fazer sempre um encontro. Qual a contribuição que você, terapeuta ocupacional, você, psicólogo, pode dar para esse caso? Olha lá. Então, já que o pai não tem dinheiro para levar essa criança a um espaço multiprofissional, é na escola que esses multiprofissionais podem encontrá-los junto com pais e professores e dar esse momento. Isso é humano, isso é o mínimo que poderíamos fazer. Depois, dos profissionais da saúde, o que eu encontro? Eu participei de um congresso agora de ECMO, outro de biologia molecular, e o que eu noto é cada um no seu quadrado. Então, nós precisamos que os profissionais da saúde também sejam engajados para essa causa de conversar juntos, de fazer trabalhos juntos. Então, uma visão individual clínica dentro de um processo interdisciplinar. Os profissionais da saúde precisam também se unir aos da educação. O que eu noto é o profissional da educação, às vezes, órfão, sozinho, tentando fazer alguma ação isolada. E eu disse que isso só funciona se isso for o todo. O que nós podemos fazer com as crianças deficientes? Por que eu disse do CIF? Por meio do CIF, você vai fazer uma avaliação de como está a atenção dessa criança, quanto de linguagem ela tem e precisa desenvolver, o que ela percebe ou não percebe e precisa desenvolver, o que ela tem domínio de manual, né, coordenação motora fina, praxias, quais são os traços de personalidade que ela apresenta, quais das inteligências múltiplas, que são 12, tem gente que até hoje só diz que são 7, já são 12, e tem gente que não saiu ainda da 7ª, está lá em 1990 ainda, não se atualizou. Então, das 12 inteligências, quais ela melhor apresenta ou podem ser desenvolvidas. Memória, então a memória de trabalho, a memória de curto prazo, memória de longo prazo, como funciona cada uma delas nessa criança? Traduzindo, um CIF não é um laudo, percebem? É você ter uma leitura de todo o cérebro da criança sobre o que ela tem de atenção, linguagem e percepção, quais são os limites, quais são as dificuldades, quais são as defasagens e o que eu posso ajudá-la a aprimorar. Ficou claro? É um raio-x para a aprendizagem das funções executivas superiores, ou seja, o que torna uma pessoa inteligente, ela ter um equilíbrio de todas essas funções executivas. Pois bem, o que é que eu posso fazer para uma criança deficiente ter essas funções desenvolvidas? Mas primeiro eu preciso saber ter um mapa. Quanto está cada uma delas? Um termômetro. Como está o nível de memória? Como está a praxia? Então, veja, as pessoas às vezes dão laudo, falam várias coisas, mas não tem um laudo à luz das funções executivas. Isso é a área de neurociência. Luiz, mas a criança não fala. Então, tem outra novidade. Aquele software que eu falei do Neurons, você conecta a criança e ele diz todas as habilidades que ela pode ter ou não. Ou seja, hoje nós temos tecnologia em neurologia, bioinformática, que consegue dizer o que às vezes um laudo disse mal feito. Não, hoje a tecnologia consegue dizer, esta criança tem tal percentual de fala, tal percentual. E aí você pode dar a um professor um subsídio. Olha, o meu filho precisa ser melhor trabalhado a memória, ser melhor trabalhado a atenção, foco. Percebem? O que as pessoas fazem, às vezes, vai fazer uma caça no escuro, sem ter um laudo fidedigno de um CIF. Vocês estão vendo, então, quantos desafios, mas quantas possibilidades em genética, informática, que se fossem de acesso a todos, nós teríamos muitos avanços. Para as crianças que estão em casa, né, precisamos orientar os pais, os professores a orientar o tempo delas. Elas tiveram a sua rotina quebrada e elas saíram da sua zona de conforto. Então, isso quebrou a rotina dessas crianças. Então, é preciso criar para essas aulas remotas, para as crianças deficientes, um ambiente propício. Que seja uma mesa, mas que seja uma mesa que tenha um quadro bonito, brinquedos em volta, que seja atrativo, como se fosse uma mini brinquedoteca ali numa mesa. Então, criar um ambiente propício, não apenas uma tela. Ele deve ser organizado,
e que não tenha grandes distrações, mas ser agradável. Um ambiente calmo lá, uma planta, uma coisa, algo que ela possa, pelo menos, ela se sentir confortável. Tirar os outros eletrônicos, né? Porque elas desviam facilmente o foco, a concentração. Se possível, ela deve estudar com fone de ouvido para evitar que se distraia com os outros sons. E isso causa muitos... porque ela saiu da escola, está em casa, às vezes tem cachorro latindo, vizinha gritando, televisão ligada. Então, isso vai interferir no processo remoto de aprendizagem. Sentar essa criança na posição correta. Por quê? Porque o nosso... Veja, quem está aprendendo é o cérebro. E muitos professores não prestam atenção a isso, e nem nós. Às vezes está no computador todo jogado. Pois bem, preste atenção. Quem aprende é o cérebro. Mas o cérebro, ele faz parte do sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele está todo no corpo. Então, eu tenho o sistema simpático, que é um acelerador, parasimpático, que é um freio. Então, todo o meu sistema simpático e parasimpático precisa estar ali junto. E às vezes a criança está em má postura, ou às vezes a aula remota não tem atividade para o corpo, não tem então eu tenho de reduzir o tempo de aula. Então não faz sentido numa aula remota eu deixar essa criança 4 horas, ela aguenta 45 minutos estourando. Então as pausas são importantes, 5 minutos uma atividade, 5 minutos de pausa, um movimento, um terapeuta ou quem esteja acompanhando um cuidador, movimentar esse corpo. Depois mais 5 de atividade, um desenho, uma audição, se ela não for uma criança surda, ou algo para estimular a parte oral, mas sempre assim, 5 minutos de atividade, 5 de pausa, um movimento, alguma coisa. Porque quem está aprendendo é todo o sistema nervoso e as pessoas querem nutrir o intelecto e esquecem que o corpo todo, você tem neurônios no corpo todo, até nos intestinos. E essa serve para todos nós. Ensine a sentar-se na posição adequada. 4. Oriente a criança a responder apenas quando for sua vez. A gente fala tanto em ética e todo mundo abre o microfone. As pessoas, às vezes... Eu estava dando uma palestra esses dias para uma cidade que eu não posso citar o nome, e a professora assistindo a minha palestra, deitada na cama com o marido, e o marido levantou assim... E eu vi toda a parte da reprodução humana masculina e feminina. Então, veja se é falta de bom senso, né? Imagino ela dando uma aula, a professora foi dar aula, e eu assisti isso, ela estava só com um fiozinho aqui, ela abaixou aqui, caiu tudo, as crianças olhando todos os seios dela. Então, as pessoas às vezes estão percebendo, sabe, é falta de empatia. Por quê? Quem é que está do outro lado? Como é que está me assistindo? Luiz, você está na sua casa de terno e gravata. Mas você está inteiro de terno e gravata? Sim, sapato, tudo. Por quê? Porque eu estou dando aula para o outro. Comprei uma gravata nova só para essa palestra. Não é aquela vermelha xadrez, essa é lisa, brilhante. Para quê? Para aparecer bem na imagem. Isso é exibicionismo? Não, o nome disso é respeito para com o outro. Isso deveria ser uma constante de quem lida com deficientes, de quem quer entender o que é um cérebro deficiente, fazer o contínuo exercício de colocar-se no lugar do outro. Isso tem a ver com o meu tom de voz, tem a ver com o meu respeito, com o meu olhar, com o meu sorriso, enquanto falo, enquanto palestro. Então, a gente fala tanto de empatia como um direito previsto na nossa Constituição e agora na Base Nacional Comum Curricular, desde 2017, mas aí eu pergunto, e na prática? Porque não é ensinar algo à criança, a criança tem. Eu, adulto, tenho isso? Outro ponto importante que nós descobrimos na área de ciência, agora é chamado Guia Portage. Ainda não faz parte da educação brasileira, não faz parte dos meios de consultórios. Guia Portage, que é isso? Foi criado na Europa e se tornou agora um protocolo obrigatório. Chama-se escala EIDA. Nessa escala EIDA,
se pega o ESIF e se identifica todas as dificuldades da criança. É como se fosse um mapa de cada criança. Imagine você que dar aula ou recebe num consultório, junto com a criança vem um mapa de tudo que ela tem, do que ela pode e do que ela não pode. Isso na Europa foi uma conquista, tornou-se obrigatório nas escolas e nos consultórios, para que não se comece sempre do zero. Vai levar uma criança no consultório, a mãe tem que contar toda a história de novo. Muda de escola de bairro, tem que começar tudo do zero. Não. Isso fica no meio digital, o EIDA, ou Guia Portage, e ali vocês têm escalas de crescimentos, avanços. Olha, eu noto que com tal profissional, você sabe qual profissional está promovendo, ou seja, você sai do ego, em que é o professor que promoveu o avanço, o psicólogo, e você vê algo virtual, uma avaliação virtual, em que você tem lá termômetros de desenvolvimento da criança. E aí você sai desse egocentrismo. Foi comigo, não. Olha, tenho visto aqui que o profissional terapeuta ocupacional tem promovido mais avanços com o Pedrinho, e que a psicóloga avançou nisso. Então, quem está promovendo o quê? Porque a gente só avalia a criança e não avalia os profissionais e se as práticas deles estão promovendo o desenvolvimento. Vocês percebem? Então, essa é a escala EIDA, que é uma via de mão dupla da criança e dos profissionais, e o Guia Portage, que eu vou falar mais um pouquinho. Outro ponto importante nesse momento de pandemia é elogiar, né, o interior das crianças, as suas conquistas, agradecer por fazer parte da vida. Eu vejo que as crianças que os pais falam, não, você é um presente para mim, por algum motivo, você nota que essa criança é mais feliz e ela se desenvolve mais rápido. Então, os pais precisam não enxergar essas crianças como um fardo, porque não são. Elas ganharam um presente para crescer como seres humanos no planeta. Diga o quanto ela é corajosa, evidenciar o seu orgulho de ser pai. E fazer, né? O que vale é tentar, sempre deixar isso claro, né? Ninguém é perfeito, ninguém. Então, tudo que eu faço, eu fiz pelo meu melhor, agradecer por ela te ajudar em algo e reforçar e recompensar isso. Buscar novos conhecimentos. Então, existem possibilidades. Eu disse, existem produtos, existem práticas, existem metodologias, existem serviços que estão sendo desenvolvidos para promover a funcionalidade dessas crianças, com novos recursos, novas estratégias. Tudo isso visando ao quê? Algo maior, dar independência cada vez mais a essas crianças deficientes, praticar cada vez mais a inclusão e dar qualidade de vida. Então, essa esfera azul é a nossa meta, independência, inclusão social, qualidade de vida. Para isso, vamos buscar outros produtos, outras práticas, outras metodologias, outros serviços, recursos, estratégias. E tudo isso depende de conhecimento, pesquisa, ciência. Então, saiu agora um relatório de Todos Juntos para a Educação das Crianças Deficientes, e o que eles disseram nesse momento de pandemia? Mensagem 1 é que as escolas, elas irão se deparar com desafios que só poderão ser enfrentados com o apoio das outras áreas. Então, não basta apenas abrir as escolas agora. Nós precisamos abrir e ter apoio dos profissionais de outras áreas, sim. Então, todas as crianças, professores estão estressados com o sentimento de perda, estão vivendo um luto, que parece que já se passaram 6 meses e isso vai durar. Então, precisamos trabalhar esse impacto emocional nessas crianças, nos seus cuidadores, nos seus profissionais, porque qual vai ser o maior problema daqui para frente? O abandono, desistir de terapias, evasão, desistir. Então, temos de lutar para que isso não aconteça. A mensagem 2 desse encontro que houve de especialistas não será uma retomada de onde paramos. Ninguém vai voltar. Vai ser tudo como... vai voltar tudo como era. Não vamos mais. O mundo não será mais como antes. Temos de ter clareza disso. Se desapega, que é mais fácil. Desapega. O retorno exigirá um plano de ação em diversas frentes. Demandará intensa articulação, contextualização local. Então, um retorno gradual, com precauções com a saúde, rever a carga horária exigida por lei,
avaliar diagnosticamente cada criança, propor outras estratégias para que elas recuperem, façam uma nova adaptação. Algumas travaram, estavam em terapias com fisioterapeutas e pararam, travaram. Então, nós precisamos, como nós vamos recuperar esse tempo? Trabalhar a comunicação, nós perdemos a comunicação com os pais, com seus responsáveis dessas crianças, articular com ONGs ou instituições como a PAI e outras AMA para ajudar nisso, contextualizar ações dentro da escola e com a família. E a mensagem 3 desse encontro: as respostas ao momento atual podem dar impulso a mudanças positivas. Então, temos que também ver o outro lado do prato. O que essa pandemia pode trazer? Percebemos que todos são deficientes, que a tecnologia auxiliou e muito e pode auxiliar mais, então vamos tirar proveito. Fazer atendimentos intersetoriais antes. Por que as crianças deficientes não eram atendidas? Porque o profissional ficava em São Paulo. Hoje existe a telemedicina. Então, por que eu não levo o meu tablet, abro ali para esse médico poder observar essa criança na casa dela, porque ela está lá acamada, percebe? O uso da telemedicina, atendimentos com psicólogos usando a telemedicina, olha que avanço. Então, vamos facilitar a vida dessas crianças. Institucionalizar isso, criar leis que tornem isso possível. Olha quanto a área do direito vai contribuir daqui para frente. O que pode ser institucionalizado, transformado em lei? Fortalecer as relações, ou seja, elas terem um tablet para a família, para a tecnologia auxiliar. Como eu posso garantir verbas para que isso que o Luiz falou de exames genéticos, o uso da bioengenharia, o uso da telemedicina, da informática, chegue às crianças que não têm recursos. Então, isso precisa ser a minha terceira mensagem nessa semana. Nossa, quanta fala importante, não? Precisamos agora de uma alfabetização sanitária. A pandemia não vai acabar em 2, 3 anos, ela se tornar de pandemia, ela virará endemia. Nós vamos ter surtos numa escola, num bairro. Então, nós precisamos fazer uma alfabetização sanitária, ou seja, os cuidados com a saúde, né? E com os descartes daqui para frente. Então, o que era normal, passamos a ter um gatilho, um evento, uma percepção, um estado de mudança física e psíquica, mas precisamos de ações construtivas para amenizar, as ações destrutivas e termos outros resultados. O que fazer nesse momento de isolamento? Cuidar das emoções, porque as emoções estão à flor da pele e as emoções... Vejam que isso se chama sistema límbico. O que quer dizer limbo? A antessala do inferno. Então, uma emoção não trabalhada pode levar ao sofrimento, ao inferno, à depressão, à tristeza. Então, as pessoas precisam ter o trabalho com música, dança, arte, todas as crianças, para que esse sistema límbico seja alimentado de emoções positivas, para que isso suba à razão e não desça ao inferno, aos instintos de agressão. Percebe? Então, todo ser humano tem o limbo, que é a antessala do inferno. E como isso é trabalhado, ou eu vou para a razão, neocórtex, ou eu vou para o inferno, para os instintos de agressão. Então, precisamos desse momento divisor, as emoções, como elas serão trabalhadas com essas crianças, com os pais, com os familiares, com a escola. Existe uma técnica também descoberta pela Lucina Artigas, que é a técnica MDR, em que você pega um dedo, cruza com o outro e traz aqui e põe no peito. E aí você bate mão direita, mão esquerda e vai massageando. E o que isso tem a ver? Essa técnica é para acalmar pessoas. O seu dedo, veja, está aqui em cima da tireoide, que eles secretam alguns hormônios, TS3 e 4. Você aqui, o coração e a glândula timo, que é o seu sistema imunológico. E ao massagear com a mão direita, a mão esquerda, você trabalha o sistema simpático e parasimpático. Você manda um recado para o cérebro para liberar dos 64 neurotransmissores, liberar 8 que são importantes para acalmar e para aprender.
Veja quanta coisa nós precisamos aprender, né? Essa técnica, ela é tão séria, eu coloquei aí o link do YouTube, aí coloquei ali um texto para depois vocês lerem sobre isso. Ela trabalha emoções, pensamentos e sensações corporais. Quando nós estamos em consultório, existe o aparelho, tá? Para aplicar essa técnica nas crianças que não têm mobilidade, que é o aparelho de EMDR. E isso faz o quê? O abraço de borboleta, quando você ensina isso para uma criança que não sabe comunicar suas emoções, ela sofre mentalmente com a sua deficiência intelectual, você ensina a técnica da borboleta, isso ajuda a acalmar em momentos desesperadores ou nesse momento de pandemia, ok? Então, foi feito um estudo de um cérebro, olha lá, vocês têm ali uma foto, de um cérebro antes da EMDR e depois da MDR. Então, esse exercício descoberto por acaso, ele provoca sensações, existe um livro sobre isso, né, uma terapia de dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Por quê? Quando você bate mão direita, mão esquerda, o olho direito e esquerdo faz o mesmo movimento. E o que isso tem a ver? Os nervos ópticos fazem esse mesmo movimento. Você sincroniza músculos, nervos, batimentos cardíacos, você alinha com 2 exercícios simples o sistema nervoso simpático e parasimpático de uma criança deficiente. Tudo bem? Outro exercício importante é fazer o exercício de empatia. Ao se colocar diante de uma criança deficiente, o que pensa essa criança? O que ela sente? O que ela escuta? O que ela vê ou não vê? O que ela fala ou o que ela não fala? O que ela faz? Quais são suas dores? Quais são seus ganhos? O que chama a atenção dela? Ou seja, não é só, eu tenho amor. Ter amor todo mundo tem. Empatia é um exercício de se educar diante de uma criança deficiente e voltar o seu olhar para o que ela pensa, o que ela sente, o que ela escuta, como ela vê, o que ela fala, como ela se comunica, quais são as dores dela e quais são os ganhos. Isso é empatia, colocar-se no lugar do outro por inteiro. E aí, você consegue também, existe uma outra tecnologia chamada exercícios binaural. Foi percebido que com crianças deficientes, todas elas têm uma redução do estresse, da ansiedade, quando praticam o exercício de colocar um som que equilibra os 2 hemisférios cerebrais através de sons de 12 Hz. E aí você consegue colocar essa criança no scampete, escanear em tempo real como ela melhora áreas do cálculo, da memória. Então isso é muito importante. Aí eu coloquei um link para vocês ouvirem um exercício, depois vocês vão receber, a OAB vai mandar a apresentação, e aí vocês clicam nesse link ou busquem lá, exercício binaural, ou seja, as 2 auras cerebrais, e você diminui surtos de epilepsia, você diminui agressividades, e os adultos que não são deficientes, quando ouvem, dormem, porque você equilibra uma coisa chamada POC, pulso cerebral, o pulso cerebral. Então, por exemplo, as crianças que têm TDA, TDAH, o nosso pulso cerebral autista é 23. E aí, quando você ouve o binaural, o nosso pulso cerebral, ou seja, as nossas ondas betas, que nos deixam ligadões, elas caem para 12, 13, 14. Então, nós conseguimos aprender melhor, focar. Então, esse é outro recurso de tecnologia que usa sons, mas não quaisquer sons, são sons produzidos de acordo com o POC da criança, que diminuem aquele excesso de energia, ou quando ela não está se concentrando, ou não aprende a ler. Por quê? Porque o cérebro está em desequilíbrio em suas ondas beta, as ondas de concentração. Então, essa é a área de neurologia dando uma contribuição também. Olha quantas notícias boas estou trazendo Marcelo, Paula para esse evento, né? Notícias boas. Então, foi feito um estudo sobre as frequências em hertz dos cérebros das crianças. De 0 a 2, as crianças têm ondas delta, por isso que elas têm sonos profundos, em 4, lá bem baixo. De 2 a 6, elas têm ondas teta, de 4 a 7, então elas
começam a relatar seus sonhos e sonos mais profundos. De 6 a 12, as ondas começam a aumentar. Estão vendo? Alfa, da concentração, beta. A partir dos 12, nós ficamos todos oriçados. Olha lá, ondas betas, de 13 a 40 Hz. E aí nós precisamos desacelerar isso. É como se ela ficasse ligada no 440. Tudo bem? Então, esse é um outro recurso para essas crianças que têm suas deficiências e têm dificuldades, defasagens de aprender, ler e escrever, porque ela tem um descontrole nas ondas cerebrais. Aí eu trouxe ali as ondas, olha lá, o desenho que ela aparece no nosso aparelho de neuro, né? É que algumas pessoas não sabem identificar, isso se chama frequência e amplitude, tá? Luiz, eu queria ler alguma coisa que me desse, assim, uma vontade de viver, me mostrasse. Percebem que na cura do cérebro, vocês estão vendo a borboleta desenhada no livro azul aqui? A borboleta? Porque a borboleta, existe o desenho da borboleta, né? A MDR, que promove mudanças cerebrais. A borboleta não é à toa que ela é um dos símbolos da inclusão, porque ela é uma lagarta que vira uma borboleta, as mudanças possíveis. E por que você pôs esse livro? Adriana Foz, é um livro baratinho, ela é minha amiga, mora em São Paulo. Adriana Foz foi uma pessoa que teve um AVC, porque quando nós falamos de deficientes, as pessoas só pensam em quem já nasceu cego, surdo, mudo, deficiente, TDA, e esquece que todos nós aqui nessa sala podemos vir a ser deficientes. Foi o caso dela. Ela sofreu um AVC, e o AVC dela foi gravíssimo, que foi do lado esquerdo. Então, ela perdeu linguagem, pensamento. O AVC dela foi tão grave, gente, que quando ela acordou, foi para casa, ela olhou foi ao banheiro, que ela queria ir ao banheiro, mas ela não sabia o que fazer no banheiro. Ela não sabia fazer suas necessidades. E aí disseram para ela, limpa o bumbum. Ela não sabia para que servia o papel nem como fazer. E aí ela foi deitar à noite e ela chorou. E perguntou para a mãe, o que esse estranho está fazendo do meu lado? O marido dela. Ela não reconhecia o marido e ela não aceitava. Ou seja, ela teve de renascer. Era um corpo adulto, mas um cérebro que teve de aprender as coisas mais básicas, como aprender a segurar um garfo, uma colher, a ingerir, a se limpar, a autonomia. E aí ela levou um longo tempo, mas o cérebro tem uma capacidade de renascer, que se chama neuroplasticidade. E ela, nesse livro, ela conta passo a passo como foi esse processo de se reeducar, de renascer. Então, para pessoas que não acreditam na eficiência, na transformação, no crescimento de uma criança deficiente, ela teve ela fez todas as terapias e não avançava. De repente, ela foi fazer uma aula de desenho, arte, coisa que ela odiava, mas agora, após o AVC, ela se viu como uma artista, e por meio da arte, ela conseguiu voltar a falar, a desenvolver a apraxia, a comunicação, e aos poucos ela foi trazendo a memória. Depois de muitos anos, ela faz palestras sobre isso, chama-se A Cura do Cérebro. Por quê? Porque ela mostra como uma pessoa que teve um AVC, do qual estava por predestinação virar um vegetal, e ela lutou para não virar um vegetal, e graças aos esforços do marido, da mãe, das pessoas no entorno, fizeram todo o possível e imaginável para que ela retornasse. Ela não voltou como era antes, assim como nós não vamos voltar da pandemia. Nós vamos ter de fazer uma cura do nosso cérebro e nos adaptarmos a esse novo contexto com outras ferramentas, com outras maneiras. Então, perceba, é possível? É. Eu dei vários, veja que eu mostrei problemas que nós temos na lei, na prática, mostrei possibilidades na engenharia, biologia, biomedicina. Então, penso que esse primeiro evento aqui esteja sendo assim de trazer a esperança, esperar e acreditar em mudanças. Luiz, todo mundo que começa do A, E, I, O, U. Então, na área da educação inclusiva, eu falo sempre, comece por onde? Por onde eu começo? No A, E, I, O, U. Analise a criança deficiente, conheça, faça um mapa dela.
Como ela é na comunicação, na fala, lembra? O mapa da empatia. Pega aquele mapa e analise essa criança, ela é única. Não compare um autista com outro, um síndrome do Down com outro. Analisar. E empatia, coloque-se no lugar dela. Quais são as dores, alegrias, avanços? E começou a amarelar. Até aqui estava azul. E como ela pode interagir? Ele não fala, ele não interage, ele não se movimenta. Pode, com os olhos, com recursos, com tecnologia. De algum jeito ela vai ter que se comunicar com o mundo. E interação, comunicação com o mundo. Ou organizar situações que favoreçam essa aprendizagem. Independente de você ser professor, o que eu posso organizar no cotidiano? Então, vou escovar os dentes. O que eu posso usar o ato de escovar os dentes para ensinar habilidades, dar autonomia? Quando ela vai limpar o bumbum, quando ela vai comer, eu vou organizar. Então, eu vou fazer uma rotina e cada situação eu vou auxiliar no desenvolvimento e na aprendizagem. Mas isso é muito difícil, por isso a letra vermelha, U. Eu preciso ultrapassar as barreiras. A barreira da má vontade, a barreira das emoções, a barreira da tecnologia. Quando você rompe a barreira primeiro do bom senso, a barreira da boa vontade, você começa a ver as outras letrinhas para trás e tudo isso se torna possível. Luiz, quais orientações nós poderíamos dar aos pais agora? Então, orientar os pais para manter uma rotina para as crianças autistas, TDAH ou com deficiência é importante. Não se deve esquecer que o atual momento vivenciado no Brasil é delicado, todos nós estamos passando por ele, né? E nós precisamos de uma maior parceria com pessoas de escolas, profissionais da área, porque essas crianças, algumas estão distantes das suas terapias. Então, elas precisam que alguém leve tablets, leve profissionais especializados para atendê-las um pouco, ou abra um canal com um tablet ou com algum recurso por um celular para ela ouvir uma voz para que essa terapia se continue, né? Então, isso é possível. Posso educar em casa durante a quarentena o meu filho com dificuldades de aprendizagem? A resposta é sim, pode e deve. Realizar atividades que são feitas nas escolas ou na terapia. Então, é preciso orientar os pais a darem continuidade às atividades, porque eles precisam dessa rotina. Seguir essas dicas, organizar a partir do cotidiano, como eu falei, desde o ato que ela acorda ao dormir, o que eu posso fazer em casa que tem a ver com aquilo que ele fazia na escola ou na terapia, no período da quarentena. Então, estabelecer rotinas. O cérebro precisa de repetições. Então, a rotina de um dia, fazer com ele, a rotina da semana, fixar na geladeira, para ele lembrar, apontar, agora é hora disso, já fizemos isso. Ter um ambiente agradável, como eu disse, que traga segurança, seja limpo, brinquedos esterilizados. Equilibrar o tempo, não ter uma atividade com tantas horas, ter as pausas. Por quê? O cérebro da criança deficiente, ela depende do loop do hábito. Ela sempre tem um gatilho. Então, às vezes algumas crianças autistas são um cobertor, um boneco. Então, qual é o gatilho? A partir do gatilho que essa criança tem, que seja o que dá prazer a ela, você estabelece uma rotina interativa e dá como recompensa o contato com esse gatilho. E aí ela vai criar uma rotina. A rotina precisa sempre do objeto de fixação, porque isso provoca o quê? Ansiedade. Aqui está aparecendo dinheiro, mas é o quê? Colocando nós adultos. Qual é a nossa recompensa adultos? Dinheiro. E de uma criança, o brincar, o objeto, né? Qual é a recompensa? O que socializa? O que facilita? Luiz, eu queria ler mais sobre isso. Então, leia esse livro, O Poder do Hábito, Loop do Hábito. Ele diz que todo o cérebro avança quando cria hábitos bons e negativos. Então, o cérebro, a partir de uma deixa, quero passar no concurso. Eu abro mão de assistir filmes, de fazer algumas coisas para estudar. Recompensa. Eu me vejo já com um salário maior. E isso torna o quê? Um loop, um círculo constante. Quando eu não tenho esse loop do hábito positivo, eu caio no ciclo da procrastinação. Deixar para depois. Depois eu faço. E aí isso vira um loop, que você não sai dele.
Não estou disposto a fazê-lo. Talvez mais tarde. Droga, não estou fazendo nada, deixa para lá. E aí vira o quê? Uma constante. Então, existe tanto o looping do hábito positivo, para boas aquisições, boas práticas, como o loop da procrastinação. Nós temos que tomar cuidado com isso. Algumas crianças entram no loop da procrastinação por falhas dos adultos que as acompanham. Então, exemplo, tem uma tarefa a ser feita. Primeiro um café. Tem a tarefa a ser feita. Vou olhar no WhatsApp. Tem uma tarefa. Mas só uma olhadinha no Instagram. Outra olhadinha no WhatsApp que alguém chamou. Vou conversar um pouquinho no bate-papo. Vou começar a tarefa. Mas tem os e-mails para olhar. Uma outra olhadinha no Instagram. Mas me deu vontade de tomar água. E aí você vai buscando desculpas para prorrogar. Uma olhadinha no Face. Então, existem pessoas que nessa pandemia se propuseram a fazer um curso, não fizeram, a terminar a leitura e não fizeram, porque elas vão pondo sempre uma desculpa no meio da tarefa que ela se propôs a fazer. Ou seja, ela criou um loop da procrastinação. O que é loop? Uma roda que ela não consegue sair do hábito da procrastinação. E isso afeta em muito os cérebros deficientes. Então, é preciso também sair do outro círculo, o círculo da ansiedade. Então, nasce a ansiedade, aí ela tem um ataque, um pânico. Algo de mal vai acontecer comigo, agora na pandemia, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Pronto, entrou no pânico porque ela está alimentando pensamentos negativos. Aí o corpo começa a dar sintomas, dispara, braquicardia diminui, traquicardia, são termos técnicos, aumentar e diminuir os batimentos. Depois, será que eu vou morrer? E ela descobre que não, mas ela já entrou no círculo da ansiedade. Então, algumas crianças entram no círculo da ansiedade. Se você acredita que pode mudar-se, faz disso um hábito, a mudança se torna real, tanto para procrastinação, quanto para ansiedade, quanto para aprendizagem. Esse é o verdadeiro poder do hábito, a revelação de que os seus hábitos são quem você escolhe que eles sejam. Só que essas crianças não sabem fazer essas boas escolhas. Então, elas precisam que alguém crie esses hábitos. Explicar para a criança o porquê dela não estar indo para a escola ou para a terapia. Não é momento de cobrar grandes habilidades. É o momento de fazer adaptações na forma de comunicação. Os pais precisam pedir às escolas sugestões, porque os pais não são professores. Eles querem inventar sem conhecer. Então, pedir orientações de especialistas. O que eu tenho percebido nesses 6 meses? As crianças que desenvolveram muito rapidamente são aquelas que tiveram facilitação com a arte. Então, atividades de guache, dedo, pintura, uso dos dedos, pincéis, pincel preso aos lábios, pinturas com desafio usando só a mão, só a boca, pintar com os pés, recortes de papéis, tecidos, massinhas. Então, oferecer isso a essas crianças ou fazer esses materiais chegarem, porque às vezes o pai não tem ou não sabe. Então, fazer esses materiais chegarem, isso é inclusão. Olha, eu pus uma caixa, pai, para levar para sua casa, é o que nós fazemos. Aqui é uma parte de neuro. Isso é um exercício de Shantala. Então, algumas crianças que não estão tendo contato com seus terapeutas ocupacionais precisam de exercícios, toque das mãos no braço. Por que eu coloquei o homúnculo de Penfield? Observe, onde mais nós temos sensibilidade são nos lábios, por isso que algumas crianças adoram pôr coisas na boca. É onde mais nós temos neurônios. Depois, nas mãos. Por isso que quer desenvolver crianças deficientes, deixem ter coisas que elas possam pegar, apalpar, tocar, diversos tipos de tecidos, diversos tipos de... Por quê? É a segunda... Esse homúnculo, para quem está achando isso aqui um bicho, não é. Está proporcional à parte maior do corpo que mais tem neurônios, as mãos e a boca. Então, essas crianças precisam de estímulos nas bocas, né, e nas mãos. Por isso que elas precisam tocar pincéis, massinhas e fazer exercícios de Shantala. Porque no corpo você tem todas as terminações nervosas. Quando você faz massagem em todo o corpo, você tem a liberação de endorfinas, que promovem, aceleram. Então, imagine uma criança que é um pai ou
um profissional conhecer isso desde muito cedo, quantos estímulos ele não teria? Agora imagine, uma criança é capaz de aprender 5 milhões de coisas novas por estímulos diferentes no cérebro, na fase de 0 a 2. Pergunta um pai ou um profissional que não faça isso. Por isso que essas crianças depois, elas não se desenvolvem, porque elas não tiveram os estímulos na fase adequada. Então, fazer atividades de matemática, que envolvam o cálculo, por exemplo, com tampinhas, feijões, atividades que envolvam linguagem, como contar história, ler imagens, juntar joguinhos, colocar em ordem as figuras para formar uma história. Quando nós falamos de rotina aqui, rotina quer dizer higienização, o horário da higiene, horário de atividades escolares, o horário do brincar, também deve fazer parte, o horário de abrir para falar com a psicóloga ou com o terapeuta. Então, isso tudo tem que estar numa tábua, na parede ou na geladeira, a rotina da criança. Porque ela tem um relógio interno, todos nós, que é a cronobiologia. A criança deve dormir por volta de 10 horas e acordar por volta das 6, que tem a ver com o intervalo da orexina, da melatonina, que são neurotransmissores. Então, despertar de 7 a 8 horas, ela se não aprender ainda aí, porque ela acorda mal-humorada. Das 9 às 10 é o horário do prazer, então fazer atividades ligadas ao prazer. Das 10 às 12 é o horário do trabalho, de aula mesmo, lá só 2 horas da aula. Então, 7 às 8 acordar é o horário da rotina da higienização. 9 às 12, uma oficina de lazer, é o horário do prazer. Tanto que esse é o horário que melhor dá certo você ir a um dentista, das folias amorosas, porque você tem mais serotonina. Das 10 às 12 é o horário da vigília, então ele tem mais concentração, a orexina está ativa. Das 13 às 14 é o horário da moleza, o horário do almoçar e tirar um cochilo à tarde, diminui o ritmo cardíaco. Fazer uma siesta, né, de 20 minutos. Das 15 às 16, alguma atividade física, horário do brincar. Das 18 às 19, o horário de desacelerar, porque você tem mais monóxido de carbono. Das 20 às 21, alguma coisa para alegrar. Os adultos é o momento do pileque. Das 20 em diante, se preparar para o sono, a melatonina. 21 até as 1. Então, nesse horário, não acordar uma criança para dar medicamento, nada, porque das 21 a 1 da manhã é o horário da regeneração do cérebro. Então, conversar com a escola, porque isso está na lei, Lei 13.146, de 5 de julho de 2015, que toda criança tem direito a um PEI, Plano Educacional Individualizado. E essas atividades, sejam presenciais ou na pandemia, precisam ser disponibilizadas, dadas aos pais, saber que isso é direito dela. Que é isso que eu fiz aqui, uma rotina com algumas orientações. O ensino em casa tem que ser flexível, né? Educar a criança com autismo, deficiência, é uma tarefa exigente. O pai não é formado. Então, orientar atividades lúdicas. Crianças com deficiência auditiva, que se comunica por meio da visão e de gestos, precisamos desenvolver o raciocínio, esse é o principal, usando o quê? Atividades sensoriais, objetos, fotografias, imagens, jornais, revistas. Ah, eu sei, mas o pai não sabe. Atividades que a escola deve enviar, que não estejam lá, se ela não ouve, em áudio. E às vezes a escola mandou um monte de atividade em áudio e ela não tem quem faça a tradução em Libras, não tenha isso colocado em outra linguagem. Difícil. Com crianças com deficiência visual, orientar quais aplicativos convertem texto em áudio daquela lição. Porque às vezes ela recebe a lição, mas não recebe o aplicativo junto. E elas precisam ter o quê? O estímulo dos outros sentidos, do olfato, audição, tato. Ela tem exercícios para esses outros sentidos que ficaram agora sem contato na escola. Evitar ambientes ruidosos, porque isso mexe com a concentração de quem tem a deficiência visual. Autistas, TDA, TDAH, deficiências intelectuais. Então, eles precisam, lembram daquela roda? Estímulo das funções cognitivas. Quais são elas? Habilidades voltadas à linguagem. Então, você fez atividades para desenvolver a linguagem?
dessa criança, a memória, ao raciocínio, coordenação visomotora, lateralidade, relação espaço-temporal, os 5 sentidos, o esquema do próprio corpo, ela se olhar no espelho, né? No caso aí autista, TDA, TDAH e deficiência intelectual, escolha atividades condizentes com a capacidade intelectual da criança. Por isso que para cada criança são atividades específicas. Se necessário, repetir várias vezes, colocar estímulos que tenham intercalados uma atividade e um momento de prazer, com música, vídeo, imagem, atividades impressas para colorir, recortar. Ela precisa ter prazer no que ela faz. Deficiência física, avaliar se essas atividades são acessíveis e se eliminam barreiras atitudinais ou que ela não pode participar. Fazer um cronograma de relaxamento, ter atividades educacionais, como, por exemplo, escolha 3. Vem um monte, escolha 3, pai. Em 45 minutos você vai fazer 3 atividades. Uma de leitura, uma de escrita, uma de matemática. Depois uma de ciência, outra de geografia. Então, em leitura, ler um capítulo de um livro por dia para a criança e pedir que depois ela transforme aquilo num desenho. Na escrita, treinar a caligrafia, ou em algo eletrônico, pedir que ela produza uma figura usando algum aplicativo. Em matemática, ela usar softwares, né, como contar barras, contadores de formas e figuras. Em ciência e geografia, fazer com massinha o relevo da casa, do bairro. Em esportes, o que ela pode fazer usando uma bola em casa. Na vida prática, com a supervisão do adulto, o que você pode usar como um brinquedo para ela aprender. E o principal, todas as crianças que têm praticado meditação, inclusive os adultos, melhoram a sua concentração, seu sono e sua aprendizagem. Então, a meditação será mindfulness, né? Concentração total, atenção plena, será a próxima disciplina a ser ensinada para as crianças nas escolas, porque tem dado bons efeitos com crianças com todas as deficiências. O uso nas artes com corte, colagem, montagem, fazer painéis, dar uma parede para a criança rabiscar, pintar, descarregar, é importante. Expressão corporal diante do espelho, fazer um contorno do corpo em figuras e pedir para ela pintar essa figura aqui com desenhos positivos, colocar um rosto sorrindo, um olho bem bonito, para essa criança ter o quê? Uma imagem positiva de si mesmo. Brincadeiras de faz de conta com as crianças menores. E o que é importante? Não enfatize a deficiência, a dificuldade. Enfatize os acertos, as tentativas. Estimular o pensamento. Por exemplo, o que você poderia fazer agora? Por que eu estou dando essas orientações? Porque às vezes os pais nunca estiveram no contexto de dar aula. Eles não sabem o que fazer. Então, estimule os acertos. Estimule, vamos tentar de novo. O que você poderia fazer agora? Não provocar a criança ou forçá-la a fazer quando ela esteja indisposta ou em desconforto. Eles podem estar ansiosos, deprimidos, né? Essas atividades devem favorecer o desenvolvimento de habilidades. Não é brincar por brincar, pai. É brincar para desenvolver a emoção, o raciocínio, a socialização, a concentração, a memorização, rapidez, favorecer a fala, a oralidade, despertar a iniciativa, aumentar a autoconfiança, proporcionar a cooperação, interagir com você adulto. Então, percebam que eu estou dando orientações aos pais. Então, o que eu posso fazer com a criança autista, TDA, TOD, bipolar, deficiência intelectual, Down, física, deficiência visual, auditiva, todas as inclusões? É oferecer um espaço para ela ter os seus estímulos. Todas são diferentes, mas todas precisam se tornar iguais na ofertas de estímulos. Olha um coração que você está vendo. A gente está tão acostumado a ver um coração vermelho. E olha ali o que nós vamos virar com pandemia ou sem pandemia. Uma caveirinha. E se você abrir uma caveira de um negro, de um branco, de um rico, de um pobre, de um ateu, de um religioso, de um gay, de um hétero, de alguém que vai ao culto, de um analfabeto, de um ateu, de uma mulher ou de um homem, no final todos nós somos
os mesmos ossinhos, sem diferenciação. A escuridão não consegue sair sozinha da escuridão, ela precisa da luz. O ódio não consegue sair do ódio, só o amor consegue sair desse coração odioso. Martin Luther King. Então, já há muitas pessoas que deveriam ser líderes espalhando amor, disseminando ódio. Então, eu me nego terminantemente a seguir essas pessoas que espalham ódio. Eu vou fazer a minha parte, tentar semear amor, porque isso é diferente. Semear ódio é fácil, não dá trabalho. Semear amor é difícil. Então, é isso que eu posso fazer. E repensar nessas eleições o que eu quero para o meu país, o que eu quero para as minhas crianças, o que esse governante, seja municipal, estadual ou o próximo presidente, pode trazer. Qual é o discurso dele? O que ele, como líder no meu bairro, como vereador, ou como... Porque, Luiz, isso é uma possibilidade. As possibilidades também passam pela política. As possibilidades passam pelas escolhas dos nossos governantes. E eu tenho de compartilhar essa responsabilidade. Eu sou responsável pelo futuro da minha cidade. Então, pensem nas escolhas que vocês vão fazer de vereadores. Qual a cartilha que esse vereador traz que atende à inclusão, que atende às crianças, que atendem às minhas necessidades. Luiz, e aí por último, o que eu posso fazer? O que é o Guia Portage? Guia Portage é isso aqui, ó. Você tem todas as dimensões de uma criança, e aí o que você pode observar para o desenvolvimento comunicativo? Aí é uma tabelinha. No contato visual, você vai ticar. Ela mantém contato, olha nos olhos, não olha, utiliza o contato, você vai ticar e vai dar um número do que ela tem e do que você precisa desenvolver de contato visual. Em linguagem, ela emite sons, emite direcionamentos, aí você faz uma tabela. O que é isso? Essa é a avaliação que você pode fazer em casa, para você conhecer a sua criança. Na comunicação não verbal, ela entende quadros, imagens, aí você faz uma tabelinha, aí você vai ticar, vai pôr isso como um desafio de habilidades que precisam ser desenvolvidas no desenvolvimento comunicativo. A função da comunicação, ela se comunica com os outros por papel, por fala, por WhatsApp, olhando nos olhos ou não. Isto seria um retrato geral das habilidades comunicativas. Aí você vai para a área social. Como é a relação interpessoal dessa criança? Ela demonstra atenção ao adulto? Como é a expressão facial? Observa a criança. Como é a imitação? Ela imita ou não os neurônios espelhos? Como é o comportamento empático? Ela se coloca no lugar do outro? Aí você tem quase 40 habilidades para você observar na área social dessa criança. Aí você vai para o desenvolvimento sensorial e cognitivo. Ela é hiperativa? Dorme por mais de 5 horas seguidas? Apresenta algum controle? Brinca? De que forma? Ela é flexível? Como é a atenção compartilhada dela? Por quê? A gente só taxa, mas não sabe quais são as habilidades que ela tem e não sabe sequer como fazer a avaliação desse todo da criança. Então, passo a passo, ó, desenvolvimento comunicativo, todas as habilidades. Desenvolvimento social, todas as habilidades que ela tem ou não tem ou que precisa ser desenvolvido. Desenvolvimento sensorial cognitivo, todas as habilidades que ela tem ou não tem ou que precisam ser desenvolvidas. Por último, o desenvolvimento global, se ela tem algumas manias, estereotipias, coordenação motora, alimentação, a vida diária. A partir disso eu posso dizer, agora eu conheço um pouco melhor a minha criança, o que ela tem de eficiência, quais são as deficiências que eu preciso desenvolver habilidades. Ficou claro? Então, existem desafios, existem muitas possibilidades, penso ter deixado. Então, pontualmente, 18 horas, eu vou encerrando a minha contribuição. Espero ter deixado aqui um carinho, né? Meu muito obrigado a todos vocês. Aplausos a todos vocês que me assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Passo a palavra às pessoas da mesa. Mais uma vez, muito obrigado ao AB e obrigado a todos que me assistiram até agora.
Agora sim, liberar o microfone. Aula fantástica, né, meus amigos? Mais uma aula fantástica do nosso professor Luiz Vicente, trazendo aí pontos relevantes que até confesso que eu, enquanto pai, não sou da área de educação, mas enfrentando essas aulas virtuais com as nossas crianças, não prestava tanta atenção, né? Eu acho que isso veio auxiliar não só os educadores que estão prestigiando essa palestra, realizada por nossa comissão, mas também todos os pais aqui presentes. Acho que vão refletir e mudar os hábitos aí das suas respectivas residências, até para ter mais empatia, digamos assim, com os nossos filhos e verificar as suas necessidades para que a gente possa trazer mais possibilidades. Essa é a proposta da palestra, não é, doutor Luiz Vicente? Parabéns, viu, meu amigo? Fazendo uma selfie com todo mundo. Ótimo. Agradecer por esse momento histórico e único, né? Nós estamos fazendo história. A primeira semana de educação inclusiva totalmente EAD, né? Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado, doutor Gonçalo. Obrigado, Marcelo. Melhoras para Morgana. Um abraço no Arthur. Um abraço para todos aí de casa. Doutor Luiz Vicente, permite abrir para perguntas? Sim, Ainda temos um tempinho ou não? À vontade. Então, como de costume, antes de passarmos a palavra ao nosso anfitrião da tarde, né, o presidente Marcelo, gostaria de verificar entre os participantes se temos indagações, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou contribuir para o conteúdo da palestra. Por favor, utilizem aquela ferramenta na aba Participantes, Raise Hand, que nós observaremos ali a ordem de preferência. Bom, o primeiro habilitado é o nosso anfitrião, com a palavra, doutor Marcelo. Professor Luiz Vicente, mais uma vez, uma grande satisfação recebê-lo aqui em nossa casa, mesmo que de forma virtual. Essa parte é a parte mais prazerosa dentre as funções da minha comissão, que é trazer a conscientização da população, a conscientização dos nossos colegas advogados e da sociedade de uma forma geral. Eu sempre repito que a informação e a conscientização é luz nas trevas. E tudo fica muito claro e muito prazeroso quando a gente recebe a informação e a conscientização de uma pessoa tão bem preparada quanto o senhor. Para nós aqui na OAB, o senhor tem sido desde o primeiro ano de criação da Comissão de Defesa